Olá! O trabalho social desenvolvido, seja por ONGs, empresas ou organizações religiosas, cada vez mais desempenha um papel fundamental junto às comunidades mais carentes. São ações que transformam a vida dessas famílias e contribuem para a melhoria na qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade. No Câmara Entrevista de hoje, vamos falar sobre a ação social com o pastor e comerciante Gleidson Silva Santos. Então fique ligado, eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. Resgatar a cidadania e a dignidade, além do acesso aos direitos inerentes a todo o ser humano, são alguns dos reflexos obtidos com o trabalho solidário. Os projetos sociais levam diariamente estudo, conhecimento, alimentação e perspectiva de um futuro melhor para diversas famílias que, de alguma forma, são acolhidas por boas ações. A ação social ajuda a ampliar a visão de mundo, permitindo perceber as diferentes perspectivas de vida existentes e nos faz capaz de olhar o outro com maior sensibilidade. Este é o trabalho que vem sendo feito pelo pastor Gleidson, da Igreja Chama Pentecostal de Extrema. Ele tem 37 anos e nasceu em Orolândia, na Bahia. É casado e tem 2 filhos. Atua no ramo de panificação e cursa atualmente Medicina Veterinária na FESB de Bragança Paulista. Vamos começar o nosso bate-papo dando boas-vindas ao Gleidson. Tudo bem, Gleidson? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Ô Gleidson, posso chamar dessa forma? Com certeza. Ô Gleidson, eu queria começar esse nosso bate-papo aqui te perguntando como é que foi esse seu encontro com a nossa cidade aqui com Extrema. Extrema foi sempre uma cidade muito boa, né, de muitas oportunidades. Então, os meus pais conheceram essa cidade, né? Eu era criança ainda, né? E eles sonharam numa vida melhor, né? Que pudesse nos dar uma educação, pudesse nos dar de alguma forma um conforto. E esse sonho, né, foi florindo, né? E eles vieram para essa bela cidade e nos estabelecemos aqui. Aqui nós construímos, né, amizade, construímos histórias e estamos felizes de estar aqui, né? Isso é muito bom. Ô Gleidson, e conta pra gente como é que surgiu o interesse de participar de atividades na igreja. As atividades na igreja surgem a partir do momento da necessidade, né? A obra ela é muito carente de pessoas, né, para ajudar, né, a contribuir com a sociedade, né? E com essa necessidade, né, nós nos colocamos à disposição, né? E sempre que precisa, nós estamos à disposição e estamos fazendo, né, um trabalho junto com a igreja de aconselhamento, fazemos um trabalho de visitas, né? Nós temos o nosso pastor presidente, que é o pastor Mauro, né? Ele faz visita em hospitais, então não só ajuda em alimentos, mas também uma ajuda, né, humanitária, psicológica, no geral, né? Tá ótimo. E conta pra gente como é que a igreja pode ajudar nas questões que envolvem o social. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A igreja ela pode ajudar numa questão de uma ajuda psicológica, né? Ela pode fazer uma visita, né? Porque às vezes as pessoas se encontram hoje, né, até pós-pandemia, né, enfermas, elas se encontram muitas das vezes ali abaladas, né? Então muitas vezes elas estão com dificuldades de recomeçar, né? E a igreja ela consegue de alguma forma, né, auxiliar essas pessoas a recomeçarem as suas vidas, né? A ter um propósito de vida ali, né? Você falou de propósito. Eu queria saber por que a ação social é uma das tarefas da igreja. A ação social ela vem do cumprimento de uma palavra, né? Do amor ao próximo, né? Então é a prática do amor, né? Quem ama cuida, quem ama protege, né? Então o amor, né, que é desenvolvido dentro da igreja, dentro da obra social, ele é um cumprimento de palavra, né? Então foi aquilo que o Senhor nos ensinou, né? Amar nosso próximo. Então a partir dessa palavra a gente desenvolve trabalhos. Entendi. E quem quiser ampliar essa rede solidária, como é que pode fazer? A quem os interessados eles devem recorrer? Tem algum lugar que eles podem procurar, algum lugar fixo assim da igreja? Pode procurar a própria igreja, né? Nós temos o pastor Mauro, que é o pastor presidente, né? E de repente essa pessoa pode colocar, né, a sua ideia, né? E de repente a gente somar, né? Porque a ideia sempre é somar, não diminuir. Entendi. E fala uma coisa para mim, você falou sobre a questão da doutrina social da igreja,
De que forma essas famílias são ajudadas? Conta um pouquinho para a gente mais sobre isso. Essas famílias, elas procuram a comunidade, né, com alguma demanda, né, e a partir dessa demanda, né, porque são várias demandas, né, tem demandas espirituais, tem demandas muitas vezes sobre alimento, tem demandas, por exemplo, sobre família, aconselhamento, então são várias demandas, então elas procuram, né, o ministério, a igreja, e a partir dessa demanda nós direcionamos para as pessoas, né, porque cada pessoa tem o seu trabalho na igreja, né, então nós direcionamos, né, essa pessoa, né? E a partir desse direcionamento, essa pessoa vai ser instruída, vai ser de alguma forma aconselhada ou até ajudada, né? Na questão de alimento ou algum item que ela necessite naquele momento de dificuldade, né? E como é que funciona essas equipes das igrejas? Como é que funciona a questão da divisão de tarefas por parte do ministério? A igreja ela é dividida em grupos, né? Então nós temos a assistência social, nós temos o corpo de obreiro, nós temos os pastores, né, que fazem visita. Então, é uma comunidade bem estruturada. Então, a cada demanda é direcionada um grupo específico, né? específico. E me explica uma coisa, quais são os bairros que vocês assistem aqui do município? É em torno da igreja ou a cidade inteira de forma geral? E eu queria saber também quais são os trabalhos sociais desenvolvidos nos bairros, se vocês fazem esse trabalho. Hoje, não existe ainda um trabalho desenvolvido nos bairros, né? Já foi desenvolvido em outras oportunidades, mas nessa oportunidade não, né? No geral, as pessoas procuram a igreja, de diversos lugares. Diversos lugares, né? E diversas classes sociais também, né? Porque tanto a pessoa, né, de classe social um pouquinho abaixo, né, necessita, como tem pessoas que têm uma condição, mas de repente está passando por um momento ali de dificuldade e acaba procurando a igreja. Né? Tá. E hoje vocês atendem quantas famílias atualmente? Vocês têm uma prévia? Olha, a igreja hoje, a gente deve ter uma demanda de pessoas, porque assim, são vários cultos, então a pessoa que vai no domingo, ela não vai na quinta, então, mas deve girar em torno, em média, 400 pessoas. Bastante. E fala uma coisa para mim, você falou sobre parcerias, vocês contam com a parceria de órgãos ou de entidades assistenciais aqui do município, para que esse trabalho seja efetivo? Não, hoje nós não contamos, né, a igreja ela não tem fins lucrativos, né, então nós não temos nenhuma ajuda, né, tudo que é feito, né, na igreja é através da própria comunidade, né, então as ofertas são levantadas, as doações são levantadas dentro da própria igreja. Hoje nós não temos nenhuma ajuda, né, de outras instituições. Né? Entendi. E queria te fazer uma pergunta. A igreja evangélica, possivelmente, foi a que mais cresceu em número de fiéis no Brasil nos últimos anos, especialmente nessas últimas décadas, né? Você percebe que o trabalho social, ele também tem acompanhado esse crescimento? Ele tem crescido, mas ele não tem suprido. Né? Porque a partir do momento que você entende o propósito de estar na igreja, nasce no seu coração o querer ajudar. Né? Só que, né, a demanda tem crescido muito. Né? Então tem muitas pessoas a procura cresceu bastante. A procura de ajuda, pessoas que estão vulneráveis. Então, assim, a igreja não tem conseguido suprir toda essa demanda, até porque a igreja também ela é carente, ela depende de pessoas para funcionar. Com certeza. Como você mesmo falou, ela não tem nenhuma ajuda, né? De nenhuma instituição, né, fora do que já tem lá dentro já. Entendi. E fala uma coisa para mim, a gente está vivendo hoje uma sequência difícil no mundo, como guerra, conflito, a discriminação, a própria fome, injustiças que ficaram ainda mais acentuadas com a Covid, que já não era ruim, chegou a piorar, né? Eu sempre na hora mais difícil, uma amiga que não sabemos de onde vem para somar, vem trazer esperança. Você acha que o ser humano ainda tem conserto, Gleidson? Sim, com certeza, né? A partir do momento que deixarmos de acreditar na sociedade, de acreditar na humanidade, né, nós seríamos pessoas mortas, né? Então, o desejo da mudança, o desejo de que pessoas sejam felizes, isso tem que ser gerado dentro de nós todos os dias. Então... Perfeito. Isso aí, a gente está se aproximando aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, mas antes da gente finalizar, eu queria te perguntar se tem alguma história, alguma experiência que marcou essa sua trajetória. Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Nós programamos um filho, né? E esse filho ele veio
Sabe aquele filho desenhado que você desenha, você projeta? E essa criança nasceu, ele veio, né, foi muito bem recebido no nosso lar. E com 9 meses de idade, ele teve uma síndrome nefrótica, né? Ele teve um problema renal. E isso abalou muito a gente, porque em todos os lugares que nós buscávamos ajuda, né? No caso, ajuda médica, a resposta era muito ruim. Né? Era uma enfermidade para toda a vida. Não tinha um diagnóstico positivo. Não, e assim, olha, essa criança, se sobreviver, vai viver com isso, vai carregar para o resto da vida. Né? E nós continuamos, né? A igreja continuou orando, a igreja continuou, né, a buscar, né, pelas nossas vidas, e isso foi muito importante para esse degrau que nós passamos. Nessa né? época você já participava do ministério? Já participava do ministério. E entre idas e vindas, internações, dificuldades que nós passamos, dificuldades financeiras, dificuldades de estrutura psicológica mesmo, né, que você fica abalado, né? E a igreja, ela nos ajudou muito. Nos ajudou muito. E quando passamos essa tempestade, nós conseguimos um tratamento fora daqui da cidade, nós não conseguimos tratamento aqui na região. E esse tratamento, ele foi subsidiado. Foi subsidiado pelo governo, né? E até hoje, né, o meu menino, ele tem um cadastro lá na Unicamp, não sei se eu posso citar o nome sem problema. Da Unicamp, e ele é assistido até hoje, só que ele é assistido de uma maneira diferente, porque entre milhares de crianças, ele é a única que não apresenta problema nenhum. Ele tem quantos anos hoje? Ele tem 8 anos hoje. Bom. Perfeito, não teve nenhuma recaída, ele não tem nenhum sinal de que teve a doença. Então, assim, quando os médicos olham para ele, dizem, né, esse é o milagre, né? Então, esse é um verdadeiro milagre que nós cremos e acreditamos e vivemos, né? Que não adianta só falar, mas nós temos que viver também. Muito bem. Bem, eu queria agradecer a sua participação conosco aqui no Câmara Entrevista e é importante essa sua contribuição aqui junto à ação social que a igreja faz no município de Extrema. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né, que Deus abençoe muito vocês aí, que esse trabalho venha crescer ainda mais. Obrigado, Gleidson. É isso aí. Então, conversamos com o pastor e comerciante Gleidson Silva Santos. Agradecer você também que acompanhou aqui mais um programa no Câmara Entrevista. Até o próximo. Um abraço. Tchau.